E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto de âmbito internacional e o impacto que está tendo do vírus aqui no Brasil e nos parques ao redor do mundo. E pra quem tá chegando agora, eu sou o Alisson. Eu sou o Fagner. Nós somos um canal que fala tudo sobre parques de diversões, parques aquáticos aqui dentro do Brasil e fora do país. E pessoal, como a gente tá fazendo um vídeo aqui sobre vírus e sabe que dia a dia tem novas informações, muda a situação do Brasil e do mundo, a gente tá atualizando um post em nosso site constantemente com novos parques que estão fechando ou que vão continuar abertos para vocês que vão viajar acompanhar direitinho. Ou também nosso Instagram, que a gente tá postando a situação em tempo real para você que vai viajar ou que tem alguma visita agendada aí para algum parque saber de como tá a situação. Então segue lá a gente, vai aparecer aí na tela, @rapfanbr. Então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho da situação, de como ele está impactando o setor de parques aqui no Brasil e no mundo. Eu acho que todo mundo já tá meio cansado de ouvir isso, mas para quem ainda não sabe, o surto surgiu lá na China e alguns parques lá mesmo começaram a fechar por volta do mês de janeiro, mais ou menos, né? Do meio de janeiro pro final de janeiro, quando a doença começou a ficar muito séria por lá, então, obviamente, o país se fechou. E os parques não seriam diferentes. E todos os parques temáticos e aquáticos lá da China foram fechados, incluindo a Shanghai Disneyland e a Disneyland de Hong Kong. E mais ou menos um mês depois que os parques da China já estavam fechados, começou a se espalhar pelos outros países da Ásia. Então a gente viu no dia 29 de fevereiro a Tokyo Disneyland ser fechada, os dois parques, Universal, Fuji-Q, Nagashima Spa-Land. Então assim, todos os parques do Japão também foram fechados. E naquele período de fechamento em questão, eles tinham uma data prevista para reabrir, que seria no dia 16 de março, mas isso não aconteceu e os parques permanecem fechados até hoje. Até o calendário agora, na verdade, tanto da Disney como da Universal e dos outros parques, antes eles listavam como dia 16 de março para sua reabertura, mas agora parece totalmente indefinido. É claro que eles estão analisando a situação junto com o governo do Japão e tudo mais, e querem voltar o mais rápido possível, mas vai voltar quando o surto já estiver normalizado por lá. E outros países como a Austrália, a Coreia do Sul também seguiram o mesmo procedimento, menos a Universal de Singapura, que permaneceu aberta até hoje. Mas isso está acontecendo porque Singapura, eles tiveram um grande controle de casos, então não foi necessário fechar a Universal Studios de lá. Mas mesmo assim, vários relatos falam que o parque está um deserto, porque as pessoas obviamente têm medo de se contaminar. Sem falar a crise de aviação, né, que deixam de receber turistas. Porque vai muito turista lá para Singapura, então acaba prejudicando também a Universal Studios de lá, por mais que ela permaneça aberta. E com o surto piorando nos Estados Unidos e na Europa, todos os parques europeus acabaram fechando as suas portas. Alguns ainda estavam naquela temporada de inverno, então eles prolongaram esse período. E nessa parte do mundo, aqui na parte ocidental, não foi diferente com os parques da Disney. Começou com o fechamento da Disneyland Califórnia, logo depois já anunciaram que Orlando e a de Paris também seriam fechadas. Isso aconteceu nesse último domingo, que arrastou multidões para os parques para se despedirem desse período que os parques vão ficar fechados. E claro que nos Estados Unidos, além dos parques da Disney, os parques da Universal, Rede Cedar Fair, Rede Six Flags, Hershey Park, Busch Gardens, enfim, SeaWorld, todos eles que estavam fechados por causa da temporada de inverno continuam fechados, estenderam esse período, e os que estavam abertos foram fechados por causa do surto. E todos os parques dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, eles permanecem fechados e tem a previsão mais ou menos de reabrirem no começo de abril, mas só que isso pode acabar se estendendo, né? É bem capaz que se estenda, gente, porque como a gente falou, as Disneys e os parques lá do Japão, enfim, ali da região, falaram que iriam reabrir agora, no meio de março, na verdade, mas não reabriu, vai ficar mais tempo fechado e é bem capaz que os americanos também estendam bastante esse período aí, viu? Até pelo menos o surto começar a dar uma diminuída. E os parques aqui do Brasil e da América Latina já começaram a fechar. Parques como da Argentina, do Chile, do México, o que mais? Sim, são todos esses mesmo. Parque de la Costa, Six Flags México, Parque del Café, Fantasilândia, todos eles já estão fechados, até porque os próprios países já estão entrando em quarentena, então não tem por que ficar aberto. E aqui no Brasil ainda está uma situação que agora que os parques estão começando a se posicionar. Alguns vão ficar abertos, outros vão ficar fechados, mas isso pode mudar rapidamente. E até a gravação desse vídeo na data de hoje, dia 16, uma segunda-feira, os parques Hopi Hari, Hot Beach, Hot Park e Nicolândia anunciaram que eles permanecerão abertos, mas claro, seguindo todos os protocolos de vigilância sanitária, né? E de higiene também. Disponibilizando álcool em gel em várias partes dos parques, falando no sistema de som para os visitantes limparem as mãos e se manter 1 metro de distância de cada um, enfim, todo o beabá que a gente já sabe para prevenir a doença. O Parque da Mônica, ele já anunciou o fechamento, então ele está fechado a partir desse dia 16 mesmo da gravação desse vídeo, até dia 18 de abril. O Aldeia das Águas já fechou também hoje, nessa segunda-feira. Vai permanecer por 15 dias, mais ou menos, né? Por 15 dias. E o Cascanéia, lá de Santa Catarina,
Ele já ia encerrar mesmo a temporada dele de verão agora, mas ele adiantou esse encerramento. Ele vai operar agora a última semana e vai ficar fechado até outubro, porque agora ele entra nesse período de inverno mesmo, ele não funciona e retorna lá na frente. Mas eu acredito que isso vai se atualizar no decorrer desses dias, dessa semana ainda. Com certeza, então por isso que a gente vai reforçar aqui. Em nosso site tem 2 posts, um só sobre os parques internacionais e um só sobre os parques nacionais, para cada um saber o que tá rolando nos parques. Em tempo real lá no nosso Instagram. Sim. Então, como vocês puderam ver aí, a gente pode falar que praticamente todos os parques do mundo estão fechados, seja temático, seja aquático, é até meio bizarro falar isso, né? É até estranho Tipo, falar nossa, isso, né? Imagina todos os parques da Disney, por exemplo, triste fechados, demais. mas é uma realidade hoje, né? É uma realidade justamente para auxiliar na contenção. Mas agora a gente vai entrar numa parte do vídeo em como todos esses fechamentos podem afetar o setor de parques no Brasil e no mundo. E só para vocês terem noção do prejuízo que toda essa crise causa, só os parques da Disney, eles podem perder até 2 bilhões de dólares com cerca de 30 dias fechados, né? Sim, é claro que a Disney de Xangai e a Disney de Hong Kong, elas já estão há cerca de 30 dias fechados. Essa conta envolve principalmente os parques agora de Orlando, de Paris e do Japão, que ainda não completaram 30 dias. Mas quando completar 30 dias, é mais ou menos por aí que eles vão perder. Então, gente, o prejuízo é gigantesco. Muito alto. E é claro que isso, assim, qualquer outro parque do mundo, cada um no seu tamanho, né, na sua realidade, vai perder e vai sofrer um baque inicial ali bem grande. E o maior problema dos parques nesse meio todo é o capital de giro, porque as despesas continuam chegando e eles não têm ali uma fonte de renda acontecendo, né? Então o que acontece? Imagina o parque fechado 2, 3 meses, as despesas continuam vindo. Você pode ter uma atração parada, todas as atrações paradas, você vai reduzir o custo de manutenção e o custo também de energia elétrica e até de operação. Só que funcionário você vai ter que pagar. Alimentos e bebidas, quando voltar, você vai ter que ter caixa para comprar tudo de novo. Porque você falar o prejuízo de perder, né? Sim, que não estava previsto fechar os parques. Não estava previsto fechar o parque. Então, assim, tem parque que estaria preparado porque já está mais consolidado, assim, o caixa, né, do parque. Tem outros que não estavam tão preparados. Então, assim, é uma situação bem complexa. Que acaba virando até uma bola de neve financeira. Vira uma bola de neve. E claro que os números ainda são desconhecidos aqui nos parques do Brasil ou do mundo, mas só por essa comparação da Disney já dá pra ter uma noção, né? A coisa vai ser complicada mesmo. Vai ser complicada e assim, os parques que tinham investimentos no curto prazo, ou por exemplo, vamos citar, parques que já estavam com suas atrações prontas, tem vários exemplos nos Estados Unidos, é óbvio que quando o parque reabrir, as atrações novas vão reabrir junto. Mas agora os parques que tinham algum investimento no curto prazo, no médio ou no longo, com certeza vão atrasar esses investimentos para manter o caixa com dinheiro para conseguir ali sobreviver nesses meses difíceis. As associações de parque, a DIB e Sindepart, já se uniram a outras partes do setor de turismo, justamente para cobrar do governo federal que tenha medidas para auxiliar as empresas a sobreviver ao setor. Tanto parques como hotéis, até as empresas aéreas também vão ter que ser auxiliadas nessa situação difícil. E algumas medidas são exoneração da folha de pagamento, redução de alguns impostos e também mais fácil acesso a linhas de créditos. Por que essas linhas de créditos? Quando os parques ficarem fechados, é como a gente falou, as despesas vão vindo e talvez alguns fiquem sem capital de giro. Então, caixa no vermelho mesmo, né? Um caixa no vermelho. Então, essa linha de crédito pro parque ou pro hotel, enfim, qualquer empresa pegar esse recurso para poder começar a empresa a girar de novo. Porque assim, a empresa vai girar, mas mesmo assim, turista não vai estar vindo como antes, não vai estar chegando, enfim. Então, é uma curva bem grande, né, para se normalizar. Para começar a girar até que a situação se normalize e comece a voltar tudo como era antes. Mas nem tudo são notícias ruins. Está diminuindo um pouco lá na China e alguns parques já serão reabertos. Só que esses parques vão ser reabertos, gente, eles vão seguir um protocolo bem rígido. Primeiro, que vai checar a temperatura de cada visitante que entra no parque. Segundo, as autoridades da China vão disponibilizar todo o histórico de saúde de cada pessoa que for entrar no parque. Todos os visitantes vão ter que usar máscara, inclusive nas atrações. E os parques também vão reduzir o número de visitantes que vão poder visitar os locais, né? A capacidade total deles vai diminuir. Se a Disney poderia receber 20 mil pessoas por dia, ela vai poder receber metade disso ou até menos. É porque assim, a Disney é um caso à parte. Ainda não foi anunciado quando a Disney de Xangai volta ou a de Hong Kong. A Disney de Xangai já reabriu alguns hotéis e restaurantes, mas o parque em si continua fechado. A de Hong Kong está totalmente fechado, não tem nada funcionando. E com certeza os parques da Disney vão acabar seguindo esse protocolo rígido de sanitário, né, também, para manter ali a segurança do local. Porque atrai muito mais gente do que os outros. Os outros podem operar pela metade da capacidade. Os da Disney ainda não foi anunciado, mas deve seguir mais ou menos a mesma coisa. Mas é bom falar, gente. Finalmente lá os parques já estão começando a voltar. Então é sinal que a coisa está começando a normalizar, né? E um dos parques
ao redor do mundo teve um gesto muito legal, que é o caso do Porte Aventura, que fica lá na Espanha, e que doou cerca de quase 600 mil euros, Quase, ele doou justamente para os hospitais ali da região de Tarragona, que é onde o parque existe, que fica mais ou menos 1 hora ali de Barcelona. Então ele tá doando justamente para comprar o quê? Os aparelhos respiradores para auxiliar os casos graves, porque realmente quem tem a piora no quadro de saúde para essa doença tem muito problema respiratório e precisa desses aparelhos, e não é todo lugar que tem assim uma abundância, né, de aparelhos dessa forma. Exatamente, lembrando que a Europa é praticamente o epicentro Agora, atual. Então, justamente, é muito legal essa atitude do Porte Aventura, e é bem capaz que outros parques ao redor do mundo também comecem a fazer isso para auxiliar ali, né? Adotem, né, a país, mesma posição. Sim. E se você tem alguma viagem para fora do Brasil, é até meio óbvio falar isso, mas entre em contato com as operadoras, se é a agência, entre em contato com a agência ou com a companhia aérea, reagende a sua visita, porque para viajar agora, sem chance. Tá um caos para fora do país, e assim, dentro do Brasil, como a gente falou, tem alguns parques abertos, outros já estão fechando, então acompanha lá em nosso site, nosso Instagram também, toda a situação do que tá aberto e o que não tá. E se você não se sentir seguro, reagenda também, né? Porque assim, vai passar. Reagenda, não cancela, reagenda porque você ajuda o setor e ajuda o emprego de todo mundo. Entre em contato com o próprio parque, vai lá no site, tem sempre informações atualizadas no site de cada parque. E eu sei que esse é um vídeo meio pesado, né? Não tem como não falar disso, ainda mais assim, pra gente saber como todo o setor vai reagir. Não é só o setor de parques também que tá sendo atingido, acho que toda a economia no geral do mundo, né? Tá passando por esse momento difícil. É algo bem delicado. Mas a gente torce para que todos os parques aqui do Brasil consigam passar por essa dificuldade, os de fora também, e daqui a pouco, gente, tudo passa. Uma hora a gente vai estar de volta, andando de montanha-russa, gritando, esperando os eventos, a gente tá torcendo aí pelo setor, e você também tem que fazer a sua parte. Sim. Não lembre de higienizar bem as mãos. Se proteger ali com o cotovelo, né, quando for espirrar. Isso aí. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Não é um vídeo tão legal, mas enfim, se vocês quiserem, se inscrevem no nosso canal, que no próxima quinta-feira vai ter já vídeo mais com tema mais leve, né? Um tema mais divertido, mais divertido. E vamos seguindo e esperamos que os parques já voltem a operar normalmente pra gente se divertir, tá bom? Então, muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Até a próxima, galera.